Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês? Bom, turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E toda vez que aquela informação você achar muito interessante, muito importante, printa a tela para você poder transcrever para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Show de bola? Turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Então, nós estamos iniciando o estudo da química, conceituando a química, atentando para o objeto de estudo da química. A química estuda a matéria e suas transformações. Essa matéria é formada por substâncias. Se tivermos um único tipo de substância, nós temos uma substância pura. Agora, se tivermos a união de duas ou mais substâncias diferentes, turminha, estamos diante de uma mistura, que pode ser uma mistura homogênea, onde a gente não consegue diferenciar os componentes, certo? Perceber esses componentes, ou então uma mistura heterogênea. E aí sim, a gente vai conseguir diferenciar o componente A do componente B. Show de bola? E falando de misturas, turma, olha só, a nossa aula de hoje nós estaremos abordando alguns processos ou então métodos de separação de misturas. Alguns desses, como a flotação, filtração, a destilação e a cromatografia. Show de bola? Então vamos começar, turma. Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes, ok? Lembrando que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e, como foi dito, ela pode ser a mistura homogênea ou heterogênea. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos a separação da água para obter sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo. Então, nós temos vários componentes presentes no lixo, turminha, que apresentam, né, um valor comercial, né, através da reciclagem. Tudo bem? Bom, como primeiro processo de separação, a flotação, ok? Vamos entender, olha só. Por esse processo, separam-se dois sólidos, certo? Com densidades diferentes. Turminha, o termo densidade, muitas vezes, ou popularmente, é conhecido como peso. Então, pesos diferentes, certo? Mas o correto será falar densidades. Utilizando-se um líquido com densidade intermediária aos dois sólidos, e no qual os sólidos não sejam solúveis. Então, por exemplo, nós temos, olha só, areia e serragem, ok? Serragem seria aquele pó de madeira, né? Aquelas lascas de madeira, certo, turminha? Então, se a gente adicionar a essa mistura água, o que nós sabemos? Nós sabemos que tanto a areia quanto a serragem não se misturam, né, com a água. No entanto, a água tem uma densidade intermediária, certo? A água ela é menos densa do que a areia, por isso a água vai ficar sobre a areia, só que a água é mais densa do que a serragem, né? Então, a serragem vai ficar sobre a água. Então, com isso, a gente vai chegar, olha só, turminha, a um aspecto como esse da figura. E aí fica fácil separar a serragem da areia, beleza? O sólido menos denso que a água flutua, enquanto o mais denso se deposita no fundo do recipiente. Esse é o método da flotação. Filtração. Acredito que você já deve ter feito uma filtração na sua residência, ok?
Por esse método, né, por esse processo, separam-se substâncias presentes em misturas heterogêneas, envolvendo sólidos e líquidos. Então, em laboratório, né, você vai ter um equipamento, né, parecido com esse da figura. Você vai ter um Erlenmeyer, ok? Você vai ter o funil, que é o funil de separação, o papel de filtro. Aí esse papel de filtro vai ser o local onde vai ser retido as partículas sólidas, né, permitindo a passagem apenas do líquido, ok? Um bastão que é para gerar justamente esse controle, porque você vai, né, justamente derramar esse líquido, né, dentro desse funil que contém o papel de filtro. E aqui embaixo você vai ter justamente a solução filtrada. Esse processo, né, ele é muito comum, né, na nossa residência. A gente tem um filtro para separar, né, os componentes sólidos justamente da água. Mas também, turminha, você vai utilizar a filtração, por exemplo, quando você vai fazer o café, certo? Ao prepararmos café, adicionamos água quente para fazer a extração. E extração é mais um método de separação de misturas. Fazer a extração de substâncias solúveis presentes no pó do café. Ao efetuarmos a filtração, a borra fica retida no filtro, passando apenas a água com as substâncias nela dissolvidas. O filtro de água é um outro exemplo de processo de filtração, certo? As partículas sólidas elas vão ficar retidas nesse filtro ou nesse papel de filtro. Às vezes, você tem uma dificuldade, ok, na filtração, por N motivos. Então, para facilitar, você vai fazer uma filtração a vácuo. Aí você vai ter um equipamento, né, similar a esse que eu coloquei aqui na tela para vocês. Podemos aumentar a velocidade desse processo, o processo da filtração, por meio da filtração a vácuo. Coloque essa mistura no funil de Bucker, ok? Ao qual se acopla um Kitasato. Kitasato é um Erlenmeyer que apresenta esse orifício, onde nós vamos combinar, engatar uma mangueira, tudo bem? Então, você vai acoplar o Kitasato, que por sua vez ele vai estar conectado a uma trompa d'água. A água, ao passar pela trompa d'água, arrasta o ar presente no interior do sistema. Assim, a pressão no interior do Kitasato torna-se menor, aumentando a velocidade da filtração, ok? Entre o funil, certo, e o Kitasato, então nós temos o ar. E às vezes, pela natureza das substâncias da mistura, turminha, às vezes esse ar ele vai atrapalhar, então você tem que retirar esse ar. Você vai fazer esse processo, né? Como? Gerando um vácuo. Então você vai ter essa mangueira conectada que vai passar água. Quando a água passa, ela vai arrastar, ela vai sugar o ar aqui presente, né? Entre o funil e o Kitasato. Então você vai retirar o ar, vai gerar o vácuo. Quando você gera o vácuo, você diminui a pressão. Então, com isso, você vai acelerar, né? Aumentar a velocidade desse processo da filtração. Tudo bem? Bom, alguns exemplos do nosso cotidiano também da filtração. O ar-condicionado ele contém um filtro que deve ser limpo, né, periodicamente. Nesse filtro vão ficar poeira, partículas, mas também diversos micro-organismos retidos. Tudo bem? Você vai ter também filtros quando você utilizar aquele aspirador de pó, certo? Você vai estar aspirando aquela sujeira, aquele pozinho, e esse pozinho vai ficar retido num filtro que, claro, periodicamente deve ser limpo. E também você utiliza filtros, né, nas indústrias. Então, algumas indústrias vão gerar, né, diversos
gases. E alguns desses gases eles podem ser nocivos, podem ser tóxicos. Então, você precisa estar retendo essas partículas, né, para que esses gases liberados, né, eles possam ser o menos poluente possível. Tudo bem, turminha? Avançando, um próximo método muito utilizado em laboratório é o método da destilação. A destilação ela pode ser de duas formas, de duas maneiras, né? Nós vamos trabalhar cada uma delas. Primeira forma, a destilação simples. A destilação simples é um importante método de separação de misturas e é utilizada para separar os componentes de uma mistura homogênea. Turminha, nós precisamos conhecer a natureza daquela mistura, ou seja, quais são as substâncias, para poder escolher o melhor método possível para gerar aquela separação. Então, utilizar para separar os componentes de uma mistura homogênea formada por um sólido dissolvido em um líquido, ok? E o método é mais ou menos esse que eu coloquei aqui na tela para vocês. Aqui nós temos o balão de vidro, ok? Nesse balão de vidro nós temos justamente a mistura, os componentes presentes na mistura. Essa mistura ela vai ser aquecida, tudo bem? O que vai acontecer? O líquido, ele vai, né, a partir de um certo momento, ele vai entrar em ebulição. Vai começar a ferver, tudo bem? E aí ele vai passar por esse condensador, né? O condensador, porque vai acontecer a condensação. O que é a condensação? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, vapor para o líquido, ok? E aí esse líquido ele vai gotejar, vai pingar aqui na outra extremidade e você vai estar recolhendo, né? A gente chama esse líquido de destilado. Você gerou a destilação, certo? E dessa mistura inicial, o que vai sobrar? Vai sobrar, vai restar o sólido. Então, você vai ter aqui o sólido após o fim do aquecimento e na outra extremidade, né, no outro recipiente, você vai ter o líquido destilado. Separou o sólido do líquido. Ok, turminha? Agora nós temos também a destilação fracionada. E o termo fracionada vem de fração. O que a gente entende por fração? Partes. É uma destilação por partes, ok? Destilação fracionada é o nome atribuído ao método de separação dos componentes de uma mistura homogênea formada por líquidos que apresentam diferentes pontos de ebulição, por líquidos. Na simples, a gente separa, né, quem? Sólido de líquido. Na destilação fracionada, nós vamos separar líquidos que apresentam diferentes pontos de ebulição. Normalmente, né, você vai ter uma mistura de 3 ou mais líquidos. Pode ser com 2? Pode, né? Mas normalmente é com mais de 2 componentes. E aí você vai aquecendo. Claro, você conhece a natureza daqueles elementos, com isso você já tem uma noção qual é a temperatura de ebulição de cada um desses componentes. Aí você vai aquecendo, certo? Substância A, temperatura X. Substância B, temperatura Y. Substância C, temperatura Z. Você vai aquecer até X. Então, chegando em X, na temperatura X, você vai retirar a substância A. Ela vai ferver, ela vai passar pela coluna de fracionamento, chegando no condensador, e aí você vai ter a retirada do líquido. Depois que toda aquela substância A for extraída, certo? A ebulição ela vai cessar. Aí você vai aumentar a temperatura até chegar naquela temperatura Y, para você retirar a substância B. Então, é um aquecimento ou então é uma separação por partes. Por isso, destilação fracionada. Show de bola? A grande aplicação
da destilação fracionada, ela acontece na separação dos componentes do petróleo, ok? O petróleo, turminha, não é uma substância pura. O petróleo é uma mistura. Então, nós temos vários componentes presentes no petróleo. E esses componentes, eles apresentam um grande valor comercial. Então, é interessante e é importante, né, a obtenção de cada um desses componentes. Show de bola? E o petróleo, ele é um líquido. Apesar de chamarmos de óleo negro e alguns petróleos, né, porque cada lugar ele vai ter uma característica, o petróleo vai ter uma característica particular. Então, existem petróleos mais densos, menos densos, mais viscosos ou não. Mas, de qualquer forma, é um líquido, ok? Então, se nós temos um líquido, então você pode utilizar a destilação fracionada. Você vai aquecendo esse petróleo, né, por parte, né, por fração. Hoje já se conhece, né, qual é a temperatura ideal. E com isso você vai separando os componentes. Os primeiros que vão sair vão ser gases, o metano, mas também os gases que vão compor o GLP, o propano e o butano. E aí depois você vai ter os componentes que vão gerar a gasolina. A gasolina também é uma mistura, ok? Então você vai separar os componentes da gasolina. E no petróleo, a fração que gera um valor econômico maior, um retorno econômico maior, é justamente o da gasolina. Depois da gasolina, você vai obter o querosene, né? Os diversos tipos de querosene, óleo combustível, óleo lubrificante, e o que sobrar, né, os resíduos, vão compor tanto a parafina, que você vai utilizar na fabricação de velas, por exemplo, e também na composição do asfalto. Então, na verdade, a gente aproveita tudo do petróleo. Um último processo é o processo da cromatografia, né? Aqui, trouxemos como exemplo a cromatografia de papel, que é um método, né, muito simples e talvez até você já tenha feito na sua escola, né? A separação através da cromatografia de papel. Em laboratório, nós temos métodos muito mais complexos e sofisticados que vão permitir separar, identificar e separar misturas complexas. Mas a cromatografia é uma técnica físico-química de separação de misturas, baseada no diferencial de migração das substâncias sobre uma fase fixa, chamada de fase estacionária. Nesse método, tem sempre uma substância capaz de fixar em sua superfície a substância que está sendo separada e um solvente fluido que arrasta o material a ser isolado. Você colocou aqui uma tinta, certo? Pode ser, por exemplo, tinta de caneta, em uma tirinha de papel, ok? Essa tirinha de papel, a pontinha vai estar em contato com um solvente, pode ser o álcool. O que vai acontecer? Esse álcool ele vai sendo arrastado, né, pela tirinha de papel. Ele vai subir essa tirinha de papel, certo? Vai absorver. O papel vai absorver o álcool, certo? À medida que esse álcool ele está sendo absorvido pela tirinha de papel, ele vai estar arrastando e assim separando os componentes presentes na tinta. E aí você vai ter essa diferenciação. E muitas vezes, né, ela vai ser uma diferenciação através de cores. Então você utilizou lá uma tinta de caneta azul. Mas depois que você emprega a cromatografia, você percebe, nossa, tem vermelho, tem amarelo, tem verde. Na verdade, aquela tinta ela é uma combinação de diversos pigmentos. Então, esse método está separando os pigmentos daquela mistura, daquela tinta de caneta, por exemplo, né? A cromatografia ela pode ser assim do ponto de vista qualitativo, para a gente perceber quem são,
Mas também, usando métodos mais sofisticados, você sim vai conseguir separar os componentes daquela mistura. Show de bola? Um pouquinho sobre processos de separação de misturas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Valeu, turminha!